Muito mais do que uma conversa, é um convite para falar, sentir, elaborar e refletir. Faz sentido para você? Eu sou Larissa, sou mulher, mãe, psicóloga e cofundadora do Instituto Maat de Psicologia. Eu sou Jocasta Rabelo, eu sou mulher, sou mãe e cofundadora do Instituto Maat de Psicologia. E hoje, esse episódio ele tem um lugar muito especial pra gente, porque é o último episódio dessa temporada, né, de encontros. E a gente vai falar sobre um tema que está muito presente, tanto nas redes sociais, tanto na clínica, quanto nas academias, que é a alta performance e o processo não de adoecimento, mas de demandas psíquicas e emocionais que envolve todos esses estímulos. Então, hoje a gente está com as nossas convidadas mais do que especiais, pessoas que estão no nosso coração, para trazer esse tema, para falar sobre sono, produtividade, como ele interfere na nossa vida de modo geral. Prazer ter vocês aqui, meninas. Hoje a gente está com Cíntia Improta, nossa médica, que também compõe o Instituto Maat de Psicologia. Seja muito bem-vinda para esse papo. E estamos aqui também com Nayara Lutgardes, que é uma profissional de educação física, que é uma profissional extremamente competente, que une o movimento do corpo com a relação que cada um faz com o seu corpo, com os seus limites. Então é uma honra muito grande conversar com vocês, propor esse tema. E antes da gente começar, eu queria que vocês se apresentassem, trouxessem um pouquinho pra gente quem são vocês, para que o pessoal de casa possa conhecer um pouquinho. Então, eu sou Cíntia, sou mulher, mãe, médica, com atuação em psiquiatria e saúde mental, que atua também no Instituto Maat de Psicologia, contribuindo com esse grupo tão forte de mulheres que se preocupa em deixar esse legado, né, de pessoas que cuidam de pessoas, para que a gente possa conseguir alcançar esse lugar no mundo mais confortável, né? E em todas as áreas, em todos os aspectos da vida. Você, Nay. Antes de começar, eu preciso agradecer a esse convite, mais do que especial. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, conhecendo a Cíntia. Me emociona porque Larissa e Jocasta têm um lugar muito especial na pessoa que eu me tornei nos últimos 4 anos. Então, muito do que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, da minha experiência e da minha visão sobre o corpo e sobre o movimento, é uma construção que vem da profissão, mas veio, sobretudo, de um processo profundo de autoconhecimento, né? E de compreensão do meu lugar, do meu propósito, da minha base, né? Que não seria possível sem Larissa e sem os papos e sem as trocas valiosíssimas com a Jocasta. Então, meninas, Ai, gente. obrigado. Já tô emocionada. Já começou assim. Porque, não, aí eu tenho que contar, porque é interessante, porque eu acho que em 2017, depois que eu tenho um Quinquim, Lari me convida para ir para Malta. E aí, nesses espaços que muito se fala sobre o corpo e uma mulher no pós-parto, que o corpo está retornando, eu lembro que quando eu entrei na Malta, eu disse, isso não vai dar pra mim. Isso aqui não, gente, que loucura. Isso aqui, não, gente, não tenho condições, estou perdendo noite, estou fazendo várias coisas. E quando eu te vi, eu acho que 2020. foi, quando eu te vi lá, eu disse, não, é possível. Ela tá aqui, eu quero ela, assim. Então é muito esse lugar de se referenciar, assim, também. Então, muito obrigada, assim, por esse espaço, assim. É uma troca que realmente vai muito para além só do tema, vai para a vida, assim, porque eu acho que é algo que a gente compartilha juntas com todas nós, né, de certa forma. E aí, o nosso tema de hoje é alta performance, né? Esse tema que está tão presente, assim. Eu queria que a gente pudesse significar dentro da prática de cada uma de vocês como é que esse tema aparece, o que seria alta performance para a medicina, o que seria alta performance para esse ambiente de educação física, assim, para nesse presente contexto, assim. Então, em consultório, essa alta performance aparece quando o paciente chega, geralmente exigindo de si, do funcionamento do seu corpo, um funcionamento que vai para além das necessidades fisiológicas, emocionais,
né? E o que leva ele a estar sempre num estado ali de uma hipervigilância, uma hipercobrança que geralmente antecede o adoecimento. Então, para mim, aparece nesse contexto de quero algo, estou exigindo e tentando extrair de mim o para além do necessário suficiente para organizar todas essas áreas, né, da vida, mente, corpo, até a parte espiritual mesmo. E o não conseguir ou encontrar os desafios, os obstáculos e as dificuldades para trilhar esse caminho, vem o adoecimento porque ele está botando a máquina literalmente para funcionar numa potência que talvez ele não esteja preparado ainda, não que ele não vá conseguir, mas que ele ainda não está preparado, mas ele quer o resultado. Sim. Então chega mais ou menos nesse contexto em consultório. Uau. E nos treinos, né? Na educação física, o termo alta performance ele está muito relacionado com a dimensão do esporte, né? Na formação, a gente estuda esse conceito de alta performance muito direcionado para atletas, né? E aí, os esportes os mais variados, os olímpicos aos não olímpicos. E tem a ver justamente com levar esse corpo e esse treino e esse preparo físico a uma condição de performance máxima, né? Tanto que existe toda uma preparação que geralmente dura, enfim, depende do ciclo humano, no qual o corpo vai ali gradativamente chegar no seu ponto máximo. E aí, quando eu falo de ponto máximo, é justamente pensando em dar mesmo a vida para atingir aquele objetivo que, no caso do esporte, é vencer, né? Sim. Então, dentro da educação física, a alta performance ele está dentro desse contexto que é um paradoxo, porque é tão prejudicial para a saúde quanto, por exemplo, o sedentarismo. Então, dentro de um contínuo, de um espectro, digamos assim, de movimento, de atividade física, de exercício físico, temos de um lado o sedentarismo, né, ou inatividade física completa, e na outra ponta, no outro extremo, né, tão assim, que a gente precisa também demandar uma atenção, existe o lugar da alta performance, né? Em ambos os casos, a gente já tem alguma discussão de que há prejuízos e há custos para a saúde mental, física e espiritual, tá? Então, dentro da educação física, é isso. Na prática, eu venho do CrossFit, né? Joca já trouxe aqui, não só como professora de CrossFit, mas também como atleta amadora. E aí, na realidade, hoje, o que a gente vê são pessoas normais, assim, comuns, se tornando atletas amadores. E aí, atleta amador é aquele que não é profissional, é aquele que não ganha, não vive disso. Sim. Né? Enfim, é uma psicóloga que vai ser atleta de CrossFit ou atleta de triatlon, enfim. Sim. Então, né, o amador é desse lugar. E aí moram alguns problemas, né? Porque, perceba, eu tô falando de pessoas que não vivem disso, profissionalmente falando, mas que precisam ou que querem chegar nesse lugar de alta performance, né? Então, fui essa pessoa já um dia, e o que eu percebo dentro desse contexto das pessoas, né, que não vivem do esporte é um processo bem parecido com o que a Cíntia está trazendo, assim, né? Essa busca incessante por resultados, né? Essa ideia de levar esse corpo ao seu potencial máximo. No entanto, as condições para isso, elas não são precárias. Então, estamos falando de pessoas que não dormem geralmente bem, né? Que às vezes não tem uma rede de cuidado, são mães ou pais e não possuem, por exemplo, uma rede de cuidado, né? Então, além de ser atleta amador, precisa cuidar dos filhos, precisa trabalhar, né, com a sua profissão. Geralmente a alimentação é algo ali também que fica, e isso ocasiona, muitas vezes, alguns problemas, né, que é um pouco do que Cíntia também trouxe aí no âmbito do consultório. Interessante porque realmente tem crescido muito o número de amadores, ou de atletas amadores, né? E isso que você falou, eu nunca tinha parado para pensar, de que um atleta, ele vive aquilo, ele tá ali vivendo full time a experiência de ser atleta. Então, ele dorme a quantidade de tempo que um atleta dorme, ele come o que um atleta precisa comer. E quando a gente vê um atleta amador que tem uma outra profissão,
são pedidos diferentes, né? Não estou dizendo que é impossível que funcione, mas são pedidos diferentes. Então, o pedido para que eu seja uma psicóloga, ele é um. Eu tenho que ter um tipo de vida, um tipo de rotina, um tipo de hobby, né? Mas o atleta, ele vai para um outro lugar porque ele precisa de um conjunto de coisas que compõem aquele lugar, né? E aí eu queria saber, Nay, assim, dentro da sua experiência, como é que você percebe os comportamentos ou o desempenho dos seus alunos que dá a sensação para você de que ele está ultrapassando o limite, né, do movimento e que a gente pode entender como alta performance, que está ultrapassando o limite do que é possível para ele? Perfeito, essa é uma pergunta muito interessante, porque de fato existem muitos sinais e que são negligenciados, assim, na minha experiência prática, muitas vezes eles são negligenciados. Questões físicas, vamos lá. O que é que eu percebo? Geralmente, o limite aparece numa perda súbita de técnica. Então, uma atleta de crossfit ou de triatlon, ali, uma pessoa, para chegar nessa condição de atleta, ela já domina aspectos técnicos do esporte, né? Ela precisa dominar. Para chegar nesse nível de alta performance, ela precisa dominar questões técnicas. E um sinal de que, né, a pessoa está chegando num limite ali de fadiga, de treino, é justamente perder padrão. Já não conseguir fazer um movimento com tanta facilidade, ou fazer errado, enfim. A pessoa já chega para treinar com uma expressão. Eu, como professor, eu vejo que a pessoa tá ali exausta. Ela já chega num grau de fadiga e de cansaço muito grande. Chega, né? Não estou falando no final do treino. Ela já chega para treinar com esse grau de cansaço muito grande. Dores, né? Muitas vezes a pessoa está ali, vai treinar e ela tá com dor no ombro, dor na coluna, dor do joelho, tá com dor generalizado, resfriado, mas precisa ir porque tem que cumprir ali o protocolo. Então esses são sinais físicos, emocionais. A gente percebe também, apesar de não ser do nosso escopo, né, mas como eu acredito numa educação física integral, que também leva em consideração outros aspectos, então a gente também observa. Então geralmente irritabilidade, a pessoa chega pra treinar, você vê ali, e aí já chega no telefone, resolvendo um problema, gritando com alguém, com o filho, com a mãe, com o pai, com o chefe, desliga o telefone, ela já vem pra aula ali, naquela euforia, naquela irritabilidade, ou uma tristeza. A pessoa chega com aquela expressão de tristeza muito grande e foco, né? Um fator pra mim, assim, que é fundamental. A pessoa tá ali treinando, você olha e você vê que ela não está naquele lugar ou não está fazendo aquele movimento, né? Tá totalmente fora da casinha. Então, acho que de sinais, assim, seriam esses, né? Que aparecem. Isso é bem interessante, né? Porque é algo que... Isso em constância, né? Porque, por exemplo, dentro da minha realidade, enquanto essa fala sobre esse ser atleta, assim, a gente tá aqui no verão da Bahia, então todo mundo tá virando um pouco de atleta porque tem um verão e tem um carnaval, e isso em um curto espaço de tempo, numa preparação muito curta, mas, por exemplo, no meu caso, que se localiza numa mãe que viveu um ciclo aí de um ano de escola, acordando cedo, demanda de criança, trabalho, minha vida, tudo isso para eu chegar aqui em 2 meses e dizer que eu tenho que ter esse corpo, assim. E aí entra numa curiosidade, Cíntia, assim, de que, tipo, quando isso se torna constante, essa demanda de exaustão, essa demanda de privação de sono, essa demanda de irritabilidade, como é que isso sobrecarrega o nosso estado emocional, né? Porque vai se correlacionando, essa repetição, esse lugar que a gente está sempre se deparando, tem um desconforto para chegar em um conforto, mas que um conforto que dizem que às vezes é muito vendido ali no tá pago. E não necessariamente chega em um corpo, porque às vezes a gente termina o treino exausta, muito mais tipo pegando fôlego para fazer outra atividade do que degustando daquela sensação que vem ali de imediato, né? Então eu fico nessa curiosidade de a gente poder elaborar como é que a nossa condição emocional fica quando a gente fica com esses sintomas ali constantes. De desgaste emocional, de privação de sono, de irritabilidade. Na verdade, porque esse emocional abalado já é sintoma
de talvez o motivo pelo qual aquela pessoa procurou se colocar neste lugar, se colocar nesse movimento, né? Primeiro vem por aí. E antes de te responder, falando aqui que Nai falou, gente, o trabalho tem que ser integrado mesmo, integral, né? O médico, trabalho com saúde mental, psicólogo, a escuta da família, inclusive do profissional de educação física, porque ela percebe como que o aluno chega, como que ele tá, que um período, ela passa muito tempo com ele, então é uma boa referência pra gente pegar e, não, porque já chegou já pilhado, já chegou cansado, já chegou. Então, assim, esse cansaço que chega já é o corpo dizendo, é o corpo tentando dizer, estou em sofrimento, eu preciso. Como é que acontece? Estar nessa busca por essa alta performance. O cérebro começa, por um eixo lá, hipotálamo, hipófise adrenal, produzir e secretar cortisol, adrenalina, que no início um gás, um combustível para vamos lá e dar aquela ajudada. Mas colocando esse corpo todo o tempo sob a ação desses hormônios, a pessoa fica irritada, estressada, prejudica o sono. Então, ela não vai ter as condições que ela precisa para fazer o que ela quer fazer. Então, ela já vai chegar cansada porque ela não dormiu bem, ela vai chegar irritada, ela vai chegar estressada por coisas do dia a dia, mas que potencializadas porque o corpo dela já está sob essa descarga o tempo todo, porque ela está se colocando nesse lugar e a atividade deixa de ser prazerosa. Porque a atividade, para ser prazerosa, ela precisa que a pessoa esteja não sob a ação desses hormônios o tempo todo, mas sob a ação de outros hormônios, que é o que vai trazer aquele relaxamento, que você vai sair de lá dizendo, nossa, não, que maravilha, tá pago, mas tá pago porque eu estou bem, não está pago porque eu vim me arrastando, eu vim e sangrei e sobrevivi. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Então, é aí que tá o problema, é aí que tá as custas do que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Então, é por isso que é o autoconhecimento, gente. Tem que ter psicologia para todos. Todos. A gente precisa se conhecer, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? Por que a gente está querendo o que a gente está querendo? Porque às vezes não é nem sobre o corpo. Às vezes é sobre uma comparação. Rede social. Né? Então, assim, é esse autoconhecimento que vai balizar a gente dentro do que a gente se propõe a fazer e a entender até onde aquilo está me favorecendo ou desfavorecendo. São conceitos, né? Vocês falando aí essa cultura do tá pago. É uma cultura. Se formou uma cultura do tá pago, né? E eu fiquei refletindo aqui sobre várias vias. Porque, por exemplo, para mim, pessoalmente, não adianta nada fazer terapia se depois eu vou fazer um atendimento, se depois eu vou ter outra coisa para fazer, né? Porque é preciso do tempo para decantar. A mesma coisa do exercício físico. É preciso do tempo para decantar. A mesma coisa de tudo que a gente escolhe fazer na vida. Então, eu fico pensando que essa cultura do tá pago faz com que as pessoas sejam, teoricamente, muito funcionais, mas a verdade é que a funcionalidade, ela é questionável. Porque é muito mais o fazer, a efetividade do que a afetividade, né? Uma sociedade que está muito preocupada com o ter que, com o ter resposta, ter que fazer, chegar no resultado, do que entender o silêncio, o processo, o não saber o que fazer diante de uma situação, né? E aí, Cíntia trouxe um ponto que tá dentro do que a gente estava aqui pensando, que são os impactos das redes sociais. E como é que você percebe, Nai, que esses impactos das redes sociais, eles interferem na relação que a pessoa tem com os treinos, com o movimento do corpo, né? Partindo, inclusive, desse pressuposto de você ser essa profissional integrativa que consegue olhar para além daquele movimento propriamente dito, né? Como é que você tem visto isso? Bem, chega pra mim, mas chega pouco, até porque no meu trabalho, né, as pessoas chegam pra vir treinar comigo e a primeira coisa que ela aprende é que aquele corpo, aquela pessoa que chega, carrega uma história, né? E essa história, ela aparece em tudo na vida dessa pessoa, inclusive no movimento, inclusive no treino. Então, essa é a premissa básica para qualquer relação que eu estabeleço com os meus alunos. A sua história importa aqui.
né? Então isso meio que já faz com que, por exemplo, comparações ou relações que são muito estimuladas nas redes sociais diminuem, né? Nessa minha... Cheguem um pouco pra mim, mas chega. E aí, quando chega, é sempre nesse lugar de comparação ou de quero ter esse corpo, quero ficar com a perna assim, quero ficar com o braço assim, quero ficar com a barriga assim, quero um treino que me dê isso, né? Porque nas mídias, na rede social, tudo diz que, né, existe um padrão de corpo perfeito. Durante um tempo, o corpo perfeito era o corpo magro, magro, magro. Hoje, eu já vi alguns estudos, algumas reflexões aí de que parece que o corpo perfeito não é mais o corpo tão magro. Sim. É um corpo magro, mas que tem uma definição muscular. Verdade. Né? É o o corpo slim que fala. que tem músculo, Tem né? É a que você vê. cebolinha. É a cebolinha, tá aí, né? a cebolinha. E aí eu falo, massa, ótimo, muito bem. A gente consegue com o treino, né? Treinando mobilidade, treinando força, treinando calistenia, a gente consegue chegar nesse corpo. Agora vamos lá. Hipertrofia, que é isso, né? O corpo definido é um corpo que tem massa magra, que a gente consegue através de trabalhos de hipertrofia e de força. Não necessariamente na academia, tá, gente? Trabalho de força não se resume a ambiente de academia. Em algum momento a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas assim, ganho de massa, ganho de músculo, ganho da cebolinha, nem sabia que esse era o termo, de gominho na barriga. Tem o viés do treino, obviamente, claro, precisa. Porém, contudo, entretanto, existe uma série de outros fatores. Então, a alimentação, por exemplo, é um fator assim que... Tá fazendo dieta? Não. Já foi no nutricionista? Não. A gente precisa, então, integrar aí um profissional da nutrição, porque assim, como eu falo, emagrecer é fácil. O difícil é manter emagrecimento e o difícil é ganhar massa magra. Para ganhar massa magra, o sono precisa estar em dia. Porque é durante o sono que o corpo vai fazer o processo de, vou dizer aqui, criação de músculo, tá? A gente dá a demanda com o treino, eu gero a demanda para ele, pro corpo, treinei, fiz lá bíceps, agachei, pronto, o corpo começa a entender, opa, né? Nai agora precisa de mais massa magra para vencer essa carga que ela tá colocando aqui. Beleza, entendi. Aí durante o sono é que o corpo vai, o sono é maestro, né? E é no sono que o corpo começa esse processo para a criação de novos músculos, com bastante aspas, tá? Hidratação é outro fator fundamental. E, obviamente, a alimentação. E manejo de estresse, tá? Um corpo estressado é um corpo inflamado. E um corpo estressado e um corpo inflamado, ele não consegue... É um corpo doente. É um corpo doente. Ele não consegue ganhar massa magra se ele estiver estressado e doente a um ponto exacerbado. Então, é um outro fator que eu sempre coloco. Como é que tá o manejo do estresse? Sim. Né? É muito mais profundo. Isso que Nai traz é bem interessante, porque é no descanso que a gente ganha. E hoje a gente vive nesse mercado que, tipo, não dá tempo de descansar. Você tem que treinar. Você precisa desse treino. Você tem que fazer esses 7 dias, 5 dias por semana. Você tem que estar com um movimento. Então, isso gera toda uma carga emocional, somática. Então, olhando para a medicina, que eu acho que aí a gente entra em um assunto que é muito delicado, assim, e que a gente também vai ter muito cuidado de trazer, que é esse resultado rápido, que vem através das manipulações, das medicações, mas também qual é o efeito desse resultado na nossa saúde emocional, mental, física também. Como é para você, Cíntia, que está dentro de uma prática de medicina, como é que você olha para isso, assim? Como é que você olha para esses resultados que às vezes, né, eu talvez consiga em um mês chegar em um corpo, tô no verão, mas à custa de quê eu vou passar por isso, né? Como é que chega para você? As custas de não passar pelo que precisa passar. Já começa por aí. Porque o que se quer hoje eu quero o resultado. Eu compro o meu resultado. Sim. Né? Hoje tudo que se quer
mais do que um corpo lindo e maravilhoso, é um seed. Porque se eu tenho um seed, eu ganho uma receita. Eu ganho uma receita que eu compro o meu resultado. Então, estamos hoje na geração, o Ozempic, o Mounjaro, que eu vou e compro o meu resultado. Mas assim, eu tô querendo esse corpo porque, tá, tudo bem, tem suas indicações. Essas medicações estão aí porque tem uma indicação para ela, né? Tem boas indicações, está aí para tratamento de obesidade, inclusive. Mas o que a gente vê hoje não é para um tratamento de obesidade, é comprando o corpo que eu quero. Eu quero esse corpo, se eu preciso disso, eu tenho condição, eu vou e compro. Mas tô querendo esse corpo porque eu não me sinto bem comigo dentro deste corpo que eu tenho hoje. Mas às vezes ela consegue esse corpo com a receita que ela consegue, né? Que às vezes é dada indiscriminadamente, com essa medicação, mas ela ainda continua dentro desse novo corpo insatisfeita. Então daí a gente volta para aquilo de por que você está querendo o que você está querendo. A insatisfação não é o seu corpo. Você vai ter o melhor corpo, até porque tem outros, tem transtornos, por exemplo, de distorção de imagem. A pessoa é linda, é perfeita, né? Para os moldes que a gente considera hoje como uma pessoa bonita e tem um corpo bonito. Mas ela se olha no espelho e ela, literalmente, ela não vê aquilo. Ela vê um corpo feio. Ela vive porque ela está com a visão dela. Ela está com óculos sujos. Ela está com a visão embaçada. Sim. Então, é preciso se tratar isso para depois ver o que resta. Porque depois, limpando esses olhos, né? Assim, poeticamente falando, limpando esses olhos, ela pode olhar para esse corpo e amar viver nesse corpo, que não necessariamente é do padrão de hoje, né? E da cebolinha, da barriga trincada. Então, assim, muita atenção para isso, porque temos corpos lindos e cada vez mais parecidos uns com os outros. Estamos criando pessoas em escala, né? O mesmo rosto, o mesmo corpo, a mesma boca, mesmo. Vazios de sentido. E um ponto, assim, que a gente percebe, que eu quero ressaltar aqui, que a gente conversou também antes, é que o processo estético faz parte da nossa construção de subjetividade. Mas é como se estabelece na prática de Nai, que se estabelece na sua prática e muito da nossa prática, porque a gente compartilha isso, de como é que isso chega através da nossa história, né? Como é que essa construção estética vem da nossa história, vem do nosso repertório, vem das pessoas que a gente convive. Então, quando a gente faz essa observação que você traz, assim, eu percebo que, por exemplo, uma das minhas indicações, uma pessoa chegou em um quadro de ansiedade. A minha primeira indicação é de um acompanhamento e de um exercício físico. Se você tomar essa medicação e você não tiver uma prática que seu corpo sustente essa travessia do sentir, que às vezes você acha que você não dá conta, que o exercício físico te dá ali, na aceleração do coração, no corpo que dá aquela tremida e depois você regenera, esse caminho ele não vai ser possível. Então, quando a gente está, né, dentro, por exemplo, nesse exemplo de uma ansiedade, a gente compõe essa tríade, a gente vê um resultado muito espontâneo e muito consistente. E essa consistência talvez venha desse lugar que é diferente do imediatismo, que é diferente do lugar efetivo, assim, e não afetivo, né, que você trouxe. E acima de tudo, é um resultado de um lugar, de um processo. Sim. Porque o que é um processo? Um processo é algo que tem etapas, que tem fases difíceis, tem fases mais fáceis, tem fases que a gente tá mais pra dentro. Então, um processo, ele tem múltiplas situações. Então, quando a gente vai para o lugar dessa padronização, que é uma outra vou chamar de adoecimento emocional da nossa cultura, né? A gente tá esquecendo que os processos, eles são importantes, necessários e absolutamente individuais. Então, o que é bom pra mim não é bom pra Joca, o ritmo de Joca não é o ritmo de Cíntia, que não é o de Nai. E aí é a partir desse olhar individualizado, né? E que a gente vai compor quais são, por onde a gente vai começar, como a gente vai lidar com isso. Isso que Joca fala é muito forte, de que
tratamento já tem estudos, né? Tratamento de depressão, de ansiedade, precisa ter o exercício físico. E o que a gente está trazendo aqui não é o exercício físico, não é o movimento, porque movimento é importante. Tem coisas que a gente só aprende fazendo. O corpo, ele é diferente da mente. A mente a gente aprende lendo, vendo um filme. A gente aprende pela experiência do outro, a gente aprende pelas nossas experiências, a gente aprende parando para refletir, mas o corpo, ele é primitivo, ele só aprende fazendo, ele precisa da experiência. Então, tem coisas que precisa ir para a prática. O que a gente chama atenção aqui é para essa prática compulsiva. Então, como é, Nai, que você percebe que nos treinos, nas academias não, porque você tem um trabalho, né, diferenciado, mas diferente. Mas como é que você percebe que o treino tá indo para um lugar de compulsão? Que é um outro tema que abre um leque absurdo para falar da nossa cultura, né, também. Os comportamentos compulsivos. Antes de falar da compulsão, só trazer esse ponto que você colocou agora do processo, o corpo aprende fazendo, e é isso mesmo, né? E o que a gente percebe hoje, inclusive, com os estudos mais recentes, somos uma sociedade que sabemos muito sobre os benefícios do exercício físico na saúde mental, saúde física e produtividade e tudo mais. Sabemos muito, temos muita informação, porém, mundialmente existe um gap, né? Um hiato aí entre saber que é bom e de fato fazer. E eu ainda boto outro gap, se manter fazendo. Sim. Que é o famoso conceito de aderência, né? Você quer aquilo. Eu sei que é bom, pronto, comecei a academia, adesão. Só que para você sentir os benefícios, precisa de constância, de aderência, de processo, né? Então, esse é um fator, e o que a gente percebe é que a constância, o integrar o movimento e o exercício físico na sua vida vem a partir do que você sente fazendo a atividade física, fazendo o exercício físico. Se você não sente um mínimo de prazer, se você tá ali só por uma obrigação, motivação extrínseca, né? Só porque o médico falou, ou porque alguém me falou, enfim, ou porque eu quero emagrecer, ou porque eu quero... Se for só pensando em motivos externos, a efetividade desse processo ela é menor. Agora, se a motivação ela é intrínseca, ela vem ali do prazer pelo próprio movimento, pelo próprio exercício, pelo realizar, pelo aprender, né? Então a gente percebe que esse é um caminho, né, que... Não, e também, Nai, hoje existem muitas opções de movimento de corpo, né? É uma coisa que eu bato muito com meus pacientes quando eles chegam querendo fazer, eu preciso sair do sedentarismo, mas eu tenho que fazer isso. Eu fiz, não, velho, você tem uma infinidade, vai fazer aula experimental em 300 coisas, né? E veja qual é o que o seu corpo se diverte mais, né? Isso que você traz é muito legal, porque bate muito com essa fala minha de não dá pra ser só ruim. Sim, Tem que se divertir. Porque já é difícil, ninguém tá dizendo que é fácil. Levantar do sofá e... Não é fácil, é difícil. Realmente um processo. Isso. O nome do processo vem porque, né, vem com esse objetivo. Porque não é simples. Então tem que ter algo a ver. É igual a profissão. Tem que ter a ver com a gente. Tem. Eu não posso fazer uma profissão, fazer uma faculdade só pra ser bem sucedido. Eu tenho que fazer algo que tenha a ver comigo, que tenha a ver com meu mapa de mundo, com o que eu acredito. Porque se não for assim, não faz sentido. Perde o sentido, fica vazio. E aí, movimento por movimento, minha gente. Não se sustenta. Diga aí, doutora. Não se sustenta. Não se sustenta. Não se sustenta. Não se sustenta. Movimento por movimento, como o Nai bem fala, em relação a esse gap. Sabemos sobre todos os benefícios, mas... E o mau uso disso? Porque de tudo a gente pode fazer mau uso, até de água. De tudo a gente pode fazer mau uso. Meu pai foi parar na UTI. Porque bebeu muita água, porque o médico instruiu beber muita água. E ele tava bebendo 5 litros de água por dia e foi parar porque dissolveu o sangue. Então até água demais faz mal. Pronto, olha só, olha só. Olha Do só. nosso lado. Do nosso lado. Embaixo do nosso lado. Então, quando que a gente percebe, né, em consultório que isso tá sendo prejudicial? Quando deixa de ampliar a vida desse paciente e passa a restringir. Então, eu não durmo em detrimento de... Porque as minhas horas são contadas para trabalho, casa, nananã, e eu preciso treinar, então não durmo. Vai crescer? Não vai crescer, porque precisa dormir. Eu não me permito uma refeição
saborosa, porque não, eu não posso, e se eu me permitir isso, vem a autodepreciação, vem a punição, né? Às vezes até atitude de purgação, que já é uma outra série que também já é um outro transtorno. Restringe a vida social do paciente. Não posso para aquele evento, porque se eu for eu vou querer beber, eu não posso. Se eu for eu vou querer comer, eu não posso. Se eu for eu não vou dormir tarde, eu não posso. Então, isso é um sofrimento, gente. Isso é um sofrimento emocional. E que a pessoa, às vezes, classifica não como um sofrimento, mas como disciplina. Uau! Disciplina no sofrimento é doença. Isso. Disciplina no sofrimento é doença. Então, temos que rever alguns conceitos. E temos que rever até onde o que estamos fazendo está nos favorecendo ou não. Né? Então... E aí, voltando para a Nike, ela ia falar sobre como ela percebe, né, essa compulsão, assim... Essa frase... Eu fiquei impactada. Caraca, é igual que a gente bota... Não tem a ver com disciplina. Disciplina no adoecimento não é disciplina. Não é disciplina. Não. Mas poder perceber também, e eu acho que isso é uma percepção que a prática na saúde mental e a prática no emocional, a gente consegue receber muito bem, assim, porque eu percebo que os pacientes... É interessante, assim, eu que atendo adolescente, que dificuldade dessa galera conseguir movimentar o corpo. E eu tava te ouvindo e me preocupa muito, porque as escolas estão tirando a prática de educação física e estão indo para a teoria da educação física. Então a galera tá fazendo prova de educação física e não tem prova escrita de você saber ali qual é o componente muscular, quais são, do que a prática de fato, e essa sensação. Pessoas que estão tendo aula de tipo de manhã e de tarde, eles estão saindo do exercício e estão indo para estudar o exercício. Então, a gente tem uma estrutura de pensar nesse sedentarismo que a gente se apresenta nessa sociedade atual, que vem dessa composição também que está acontecendo, assim. Então, eu queria também te ouvir como é que essa compulsão e esse lugar social também chega, né, nas práticas, chega nas aulas, chegam através dos alunos, assim, para você. Eu vou pedir licença para compartilhar um pouco da minha própria experiência com isso. Sim. Né? Eu vou sair aqui, talvez, agora da profissional, mas ainda assim sendo profissional, e falar de como é que essas falas, sobretudo da Cíntia, chegou na minha vida. Então, entre 2017... Vamos lá. Eu sou uma ex-obesa. Né? Em 2016 eu pesava 130 quilos e foi o exercício físico, no meu caso o CrossFit, junto com a alimentação, que me fizeram sair desse quadro de obesidade, tá? E aí em 2017 eu me torno atleta amadora de CrossFit e fico ali até 2019 mais ou menos nesse universo aí da alta performance. Só que de uma forma extremamente adoecida e em sofrimento psíquico, sem saber... E com a veste de estar saudável, porque tá se movimentando todos os dias, 3 horas por dia, e se alimenta bem, e faz dieta, e etc, etc. Quando, na verdade, eu estava vivendo por 2 anos, 3 anos, o meu sofrimento saiu de uma depressão e de uma obesidade para migrou, né? A compulsão pela comida... Virou compulsão por treino, por músculo, por performance, por disciplina e tal, e tal, e tal. Mas ainda assim estava doente, né? E com o treino era exemplos práticos, né? Eu tinha uma dieta muito restrita para garantir performance. Não era dieta de emagrecimento, era dieta de performance que não cabia açúcar, não cabia álcool, não cabia algumas coisas. Só que como aquilo não era saudável, não era, funcional e estava em total desequilíbrio, e eu ainda tinha a relação da compulsão com a comida, o que é que eu fazia? De madrugada, eu acordava todas as madrugadas, durante 2 anos, para comer bolacha maisena, que eu sou louca por maisena, e não tinha na minha dieta, ou quando tinha era 1, 2. Nossa, uma pessoa que é viciada em maisena, ela não vai comer 2 maizenas, né? Ela precisa comer... O pacote inteiro da maisena, né? A pessoa que tem a compulsão pela maisena, não, vai comer 2. Então, eu comia as 2 do lanche, fazia tudo. Quando chegava de noite, eu acordava por volta de 11, 11h30, meia-noite, morrendo de fome, e fazia o quê? Comia um pacote de maisena ou qualquer outra coisa que tivesse na geladeira. Aí, beleza. Aí você vai dormir com aquela sensação, só que ao mesmo tempo com a culpa, porque você quebrou o
E aí chegava no outro dia, o que é que eu fazia? Não, agora eu tenho que treinar mais, pegar mais pesado ou ficar mais horas aqui treinando. A punição. Então, a compulsão, né, no meu caso, e isso aparece também, mas eu tô trazendo aqui o que eu vivi, era isso, né? Quando eu saía do que era esperado, previsto, como é o nome disso? Eu compensava essa saída com mais treino. E aí, mais treino dentro de uma perspectiva totalmente rígida, né? Porque era um treino também muito rígido, era um treino que não gerava nenhum tipo de prazer, apesar de ser muito forte, apesar de no Instagram os vídeos serem maravilhosos e tudo mais, por dentro a pessoa que estava fazendo, nesse caso eu, estava ali em total sofrimento, com muitas dores, se sentindo abaixo, porque eu tinha uma outra colega que poderia pegar mais peso do que eu, então eu tinha que ficar sempre nessa comparação, na comparação, culpa, então comparação. é isso, né? Eu vivi esse extremo do movimento e do exercício físico como compulsão e assim é difícil, né? Foi muito difícil e foi adoecedor. Não é à toa que pós-pandemia, né, Lari? Eu já estava ali com Lari. Pós-pandemia, primeiro, pandemia precisa parar tudo. Eu tive que parar tudo e falei, fudeu. Como é que eu vou ganhar a competição? Como é que eu vou passar para a próxima etapa da competição ano que vem? Ou quando liberar, se eu não tô treinando e tô comendo? Como assim? Enfim, aí nesse processo eu começo, né, a processo terapêutico. E em 2021, se eu não me engano, em 2021, depois de participar do Meu Lugar no Mundo, depois de entrar pro universo das vivências terapêuticas e mergulhar de fundo, né, fundo no meu sentir, no meu propósito, eu saio do Meu Lugar no Mundo e volto a trabalhar, né, ali ainda no CrossFit. E aí foi um choque, né, porque eu tava ali 5 dias naquela coisa, em contato com a natureza no Capão, e volto pra realidade, assim, o barulho, tem que treinar, tá pago. E aí foi um mês, assim, que eu falei, deu ruim. Na verdade, eu tava dando ruim e eu achando que era cansaço, e eu tava ali desenvolvendo um burnout bizarro, a ponto de um mês depois eu cheguei pra Lari, no final de uma sessão, inclusive, acho que você nem lembra, eu falei, Lari, ó, tá acabando a sessão, mas, poxa, eu tô sentindo, dá 4 horas, eu tenho que ir pra Malta, e eu começo a ficar enjoado, eu começo a dor de barriga, eu durmo o final de semana todo, não faço mais nada, só faço dormir, quando chega a segunda, eu tô me arrastando, aí Lari começa a desenvolver um pouquinho, aí eu fui desenvolvendo, ela falou, Nai, você tá doente. E aí e a gente começa a correr e tal. Enfim, então isso tudo, no final, né, me gera um burnout aí que foi complicado, mas é isso. Ai, que presente poder ouvir isso, arrepiada da cabeça aos pés e contemplada, assim, com essa fala, porque é uma travessia, que é muito desafiadora da gente reconhecer. Porque ainda tem o estímulo do reconhecimento, né? Porque se você tá ali treinando, olha a minha fala no início, né? A minha inspiração de estar ali era ver você e não saber o que tava por trás daquilo ali. Era ver você morrer. Isso, e era ver e poder ouvir isso. E aí depois a gente se aproxima e tem uma troca também de tipo de mais próxima, assim, mais pessoal. E o quanto isso a gente não sabe o que tá por trás, né, Cíntia? A gente não elabora. Então, talvez é até um convite, assim, a gente, através dessa fala, de poder olhar a pessoa para além. É um convite que a psicologia nos faz, que a terapia nos faz, mas que a gente também tem que poder estar atenta ali quando a gente está passando a rede social, quando a gente está dizendo, nossa, por que fulaninho tá conseguindo e eu não consigo? Nossa, porque todo mundo faz e eu não faço? Nossa, porque é um processo que envolve outros desafios, assim. E, Cíntia, nessa prática, né, como é que essa caracterização, porque hoje a gente já fala de um lugar que você conseguiu significar, que você tem terapia, mas como é que a gente consegue perceber na prática clínica que, tipo, olha,
Vamos lá, vamos equilibrar os pratos, porque tem um prato aqui que tá desequilibrado e talvez... Porque até para tirar uma pessoa desse reconhecimento de que não é saudável, é um desafio. Sim. É um desafio. Sim. Com certeza. E aí, Naya é muito rica, gente. Tinha que A fazer. gente vai fazer vários agora. Se preparem. Pelo amor nos de atures, Deus. porque vai ser corpo, vai ser tudo aqui agora. O que é isso? Gente, fazer As falas convite, dela, mate eu tenho que trazer um comigo. papelzinho e ela falando, e eu te canto. Aí já pra faz não uma esquecer, aula, pra né? não esquecer. Não, pra não esquecer depois de perguntar, pra não esquecer depois de falar. Porque é muito rica a fala dela porque ela viveu, ela experienciou. Então, pro que ela traz de eu tava lá, a gente tem que se atentar também. Por que a gente tá batendo palma? Sim. Uau. Por que eu tô batendo palma? Porque o Instagram hoje é um palco. Uhum. Onde você vai lá e dá o seu show. Onde cada um vai lá e faz a sua apresentação. E a gente, com os nossos likes, tá batendo palma. Eu tô batendo palma hoje pra um corpo esquelético. Eu estou dando um retorno positivo pra ela, né? Uhum. Tá bonito. Continue. Sim. A custo de que aquela menina tá com o corpo daquele jeito? Sim. Nai, você chegou falando, não, eu quero ela. Eu quero aquele corpo, eu quero. Não que isso seja um problema, mas às custas do quê? De não dormir, sabe? De privação de tudo, de privação de comer um biscoito que ela gosta, e eu tô batendo palma. Sim. Então, por que a gente tá batendo palma hoje? Porque essas pessoas estão recebendo esse feedback positivo, que na verdade estão sendo negativos pra ela, porque ela tá sendo sustentada por, eu tô tendo palco aqui, então eu tô no caminho certo. Sim. Né? Assim, para além de todas as outras coisas das comparações que são terríveis aí. Tá. Quando o paciente chega e já chega nisso achando que tá abafando, né? Porque ele chega achando que tá, não, ó, disciplina, eu acordo e faço. Primeiro você tem que afastar se ele não tá ali num quadro de hipomania, né? Que ele tá naquela energia toda, se é a energia que ele já tem de vida, se é a energia que ele tá ali engajado pela novidade do que se está fazendo. Ou se é um paciente que, ainda mais se eu não conheço, né? Chega pela primeira vez daquele jeito, tenho que saber do que se trata. Por isso que é importante ouvir não só o paciente, né? Principalmente quando você se conhece, você ouvir outras fontes de informação desse paciente para conhecer melhor e poder conduzir de uma forma melhor. Não é chegar para ele no primeiro momento e dizer, descanse, não é por aí, não faça isso, se alimente, se permita. Não, clichê. Isso aí é baboseira, eu tô bem do jeito que eu estou, e por que eu vou deixar de fazer? Não. Tentar sinalizar. Você tá se ouvindo, você tá se percebendo, você tá sentindo o que o seu corpo tá dizendo. Olha como é que você está você está carregando um corpo semi-morto para fazer uma atividade que vai te exaurir ainda mais. Por que você está fazendo isso com você mesmo? Você já parou para pensar por que é que você está fazendo isso com você? Porque prazer talvez seja só em receber o like. Porque talvez nem se olhar no espelho. Porque ainda assim você tá insatisfeito. Prazer em receber o like. É o like. Que satisfação É pessoal. fora. Satisfação pessoal, às vezes. Porque você não se vê, você pode. Sou linda. Você é linda, maravilhosa. Você sabe que é. Aí eu te faço um elogio. Ah, não, nossa, já fui muito mais, não sei o quê. Minimiza. Mas não minimiza porque é uma falsa modéstia. Não é nem por isso. É porque ela não se vê assim. Ela não se vê. Ela se vê de uma outra forma. Mas por que ela se vê de outra forma? Porque ela tá curando fora o que tem que curar dentro. Isso. Esse é o ponto. Só que ninguém quer ir pro caminho mais difícil, pedregoso, mais longo, mais sofrido. Eu não quero entrar em contato com essas coisas. Que talvez vão me paralisar e me tirar isso que é a única gotinha de satisfação e de bem-estar que eu tô tendo hoje. Que não é nem o fazer. É o receber o reconhecimento, ainda que eu não reconheça ele. E aí, sendo de novo a chata da contextualização cultural, lá vai eu de novo falar da cultura. Mas isso também é um movimento cultural, que é a normose. Que é esse movimento de naturalizar só porque todos fazem. Sim. Então, todo mundo tá aí performando, o saudável é esse, normose. Tá todo mundo adoecido e achando normal. Eu Está adoecido. não posso ficar pra trás. Todo mundo bebe. Bebida não faz mal, porque todo mundo faz. Todo mundo fuma pod. Todo mundo... Fica podando. Eu aprendi esse termo com um paciente eletrônico. podando. Esses cigarros eletrônicos. pod. E aí, assim, claro que a gente tá falando, né? Existem os movimentos dos vícios, do cuidar dos vícios, da relação com o que tem a ver. Mas a normose vem disso, vem de movimentos
adoecedores que são colocados como naturais e normais e que fazem parte, quando na verdade é adoecimento. E aí, quando Nai traz o processo dela, eu me arrepio muito. Porque, sim, eu lembro dessa sessão. Eu lembro de verdade. E eu lembro do quanto foi difícil dizer pra você que isso era um adoecimento. Porque aquilo ali compunha. Foi a grande estratégia que te tirou da depressão. Então, como é que alguém chega pra outra pessoa e diz, olha, a estratégia que antes ela era absolutamente funcional, ela agora virou um adoecimento. Aquele lance, né? Como é aquele ditado? A medida do remédio e da como é? A diferença, do remédio remédio pro veneno é a dose. É a dose. Né? E muitas vezes a gente vai nesse movimento na vida, a gente desenvolve uma estratégia para lidar com uma experiência e a gente fica usando ela, usando e usando só ela, sem entender que para compor quem somos, a gente precisa de algumas ferramentas. Ferramentas que funcionam numa determinada situação, mas em outra situação não funciona, e por aí vai. Né? E aí, ouvindo você e ouvindo a riqueza que é a sua história, a sua coragem também de trazer para cá esse processo, Nai, vamos agora para o entender o que isso te transformou como uma profissional de educação física, né? Porque eu queria que você contasse o que é que essa mudança individual e essa mudança da relação que você tinha com o movimento nesse processo individual, transformou a sua prática enquanto profissional. O autoconhecimento. Eu acho que primeiro, me perceber doente, mesmo estando ali fazendo o que normalmente, né, as pessoas diriam que era saudável, mas perceber que no meu caso individual aquilo estava gerando um adoecimento e, por outro lado, saber reconhecer, por exemplo, as minhas sensações, as minhas emoções, né? Saber que o momento em que eu estava treinando não é o momento em que eu esqueço os problemas, né? Não, o momento do treino, o momento que eu chegava para treinar, eu chego com tudo. Assim é em qualquer circunstância da vida, a gente, né? Uma coisa eu não vou te agredir porque eu estou com um problema em casa, enfim, não me autoriza, mas o problema tá comigo. Então, quando eu entendi que a minha história, ela está comigo o tempo todo, inclusive quando eu estou treinando e quando eu estou dando aula, essa foi a grande virada, né? E a partir de então, eu ressignifico a minha prática pessoal e a forma como eu trabalho na educação física, levando em consideração que o movimento e o exercício físico, ele pode sim ser uma ótima ferramenta de autoconhecimento também. Só que dessa vez, através do fazer, através do aprender fazendo, através do reconhecimento no próprio corpo de que olha como eu consigo fazer tal coisa, né? E aí desde então eu tenho me especializado tecnicamente, né, falando em práticas e abordagens de movimento que levam em consideração essa possibilidade. Então é um corpo que precisa ser forte, é um corpo que precisa ser flexível e ter mobilidade? Sim. É um corpo que precisa de condicionamento cardiorrespiratório? Sim. Levando em consideração prescrição médica, né? Sim. Mas isso pode ser feito de forma divertida, sim. Você não precisa levantar todo o peso para dizer que você é forte. Não, você pode fazer força, inclusive, com o seu próprio corpo, né? Fazendo coisas legais, fazendo coisas divertidas, brincando. Então, essa noção do brincar, por exemplo, da ludicidade, né, e do prazer, são 3 pilares da minha prática pessoal e do que eu acredito como via profissional, né, para ajudar mais pessoas a se encontrarem também através do movimento e do exercício físico. E existe um processo, assim, em relação ao autoconhecimento que é bem interessante, né? Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade com flexibilidade do movimento, possivelmente, não falando como regra, é uma pessoa que tem essa dificuldade de flexibilidade na vida, uma pessoa que tem facilidade com força, e aí eu acho que vai compondo um olhar do indivíduo de uma maneira mais integral. E o desenvolvimento desse movimento associando, acoplando, envolvendo todas essas questões, né? Eu acho
Acho muito top o seu trabalho. Sim. Você conseguiu unir realmente. Eu estou fã. Faço isso. Não, acho muito legal, porque conseguiu olhar para o movimento de um lugar integral, Sim. entendendo que ele é um indivíduo com gostos. E aí ele vai, né, se divertir, ele precisa encontrar como se divertir, né? Com gostos, com características, com dificuldades, facilidades que tem a ver com quem ele é e por aí vai. Né? Porque tem essa composição da gente enquanto um ser total, né? Sim. Eu acho que é muito interessante quando o Nai traz assim, chegue com sua história. Não deixe ela lá fora e ache que quando você voltar você vai pegar ela melhor. Não, ela tá ali com você. E tem uma coisa muito interessante, porque quando eu começo a formação em somática, entender que meu corpo sustenta a minha história e pode me dar base para renegociar, foi aquele lugar de tipo, ufa, eu posso fazer mais por mim. Porque eu começo fazendo por essa casa, né? E aí a gente fica sempre nessa... A gente vê muito na prática, eu tenho é muito claro para mim poder perceber os pacientes que estão dentro de um acompanhamento integral, que estão ali reconhecendo, que estão se trabalhando através do corpo como recurso de regulação e como suporte para essa mente, né? Nesse fluxo mais integral, como essa saúde, ela se compõe de uma forma mais orgânica, de uma forma mais saudável, até para os enfrentamentos, até para as travessias que não são tão fáceis assim na vida. E aí, Cíntia, chega na nossa prática, assim, e eu fico sempre curiosa, assim, para saber como é que você observa também esse comportamento mais saudável, mais cuidadoso, como é que isso repercute para esse indivíduo, assim, como é que esse indivíduo chega na medicina quando isso tá mais ali, cuidado, alinhado, afetuoso, alinhado. Equilibrado. Sim, perfeito. É um dos pilares, né, para o tratamento para nossa saúde e para o tratamento também dos transtornos mentais. Que é, em alguns casos, nem todos, medicação, psicoterapia, atividade física. Porque o que se quer num tratamento de algum transtorno psiquiátrico especificamente falando? Devolver o paciente a autonomia e devolver ele a ele mesmo, né? Então, às vezes a gente precisa entrar com medicação, a gente entra com essa medicação, mas o que é que essa medicação, o papel dela nisso tudo? Eu vou ensinar o seu cérebro a produzir os neurotransmissores que você precisa para você estar bem. Vou ensinar ele de volta a fazer isso, como se fosse isso. Só que a atividade física entra sustentando. E vocês, com a psicoterapia, mostrando para ele como é que a casa dele tá e ajudando ele a encontrar ferramentas para colocar cada coisa no lugar. Isso é o que vai sustentar ele para o resto da vida. A medicação sai, ele fica com a vida dele organizada dessa forma, com recursos próprios, com recursos que devem ser buscados e mantidos, mas de forma equilibrada. Né? Então, é isso. Então, a gente identifica quando está tudo em ordem, quando eu não... É o que eu falei anteriormente, quando a minha vida não está restringida pelo que eu estou fazendo, achando que está me beneficiando. E sim quando ela se amplia. Eu faço atividade física, então... Eu mesma faço o meu melhor horário para fazer de manhã bem cedo. Então, eu treino 5 horas da manhã. Então, eu já acordo pra vida. Depois que eu treinei, eu tô aqui pra matar o meu leão. Vou matar o meu leão, então eu tô bem. Tô na satisfação de que do meu tá pago. De me olhar no espelho, ainda mais depois da maternidade, e dizer assim, nossa, não ficou tão ruim assim depois, né, da maternidade. E da saúde mental, né? Então, porque eu, como profissional de saúde mental, também sou paciente, né, psiquiátrico, então eu preciso fazer o meu para estar bem, porque a minha ferramenta de trabalho é a minha cabeça. Então eu preciso estar bem. Então eu preciso fazer o que precisa ser feito. Mas eu não vou deixar de trabalhar, não vou deixar de tomar conta do meu filho, eu não vou me privar de comer o que eu quero, de não treinar, inclusive. Não tô afim hoje e não tô, porque hoje se eu me forçar a isso, eu vou estar me ferindo, eu vou estar me violentando. Então não é sobre isso, é sobre fazer o que faz bem quando se está bem para fazer aquilo. Então, quando eu reconheço que o paciente está caminhando mais ou menos dentro disso, que é o que a gente espera, digo, não, vai em frente, vai lá. Fazer o que faz sentido. Fazer o que faz sentido. Faz sentido pra você, eu acho que a gente pode
Faz sentido pra você. Cheguei a me perder. Sim, lembrei. Isso que você fala é legal, porque por mais que cada uma aqui, né, dentro do lugar profissional que a gente ocupe lugares diferentes e funções diferentes, eu vejo que tem algo que é muito comum, que é abrir o espaço para que o paciente possa, ou o aluno possa caminhar. Né? Pouco antes de começar o Pô de Joca estava falando de que o terapeuta e a profissional de educador físico, eles não carregam peso pelo paciente, eles não carregam a história pelo paciente. Ele gera o espaço seguro para que ele possa fazer essa travessia. E a mesma coisa do lugar da medicina também. E aí, Joca tinha trazido também aqui na conversa, que eu queria retomar, porque eu acho que esse é um ponto importante, que é o efeito das novas gerações. Né? Que a gente fala de uma hiperperformance, fala da nossa geração, que é, né, consumida por essa necessidade de hipermovimento, e uma geração que está chegando de criança e adolescente, onde o sedentarismo, onde a gente vai estudar o que é educação física ao invés de fazer aulas de educação física. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente, Nai, quais são os impactos nas novas gerações que essa hiperperformance pode estar ocasionando mesmo. Eu estou aqui me perguntando se a nossa geração traumatizou as novas. Acho que não. Porque lá em casa tem uma coisa, assim, a gente com o Joaquim tem uma coisa que eu acho que essa geração, que a gente precisa ter muito cuidado, porque eu acho que na nossa geração a gente já era muito restringida, tem que fazer porque tem que fazer. E com o Joaquim eu negocio o tempo. Sim. Eu acho que uma experiência ela não pode ser definida a partir de uma aula. Sim. Então eu falo, vamos insistir aqui por 6 meses? Vamos tentar por 6 meses. E a gente vai ver as vantagens e desvantagens e a gente vai equilibrar esse prato. Realmente, se for muito difícil, a gente vai retirar, mas eu acho que você pode passar por essa experiência e sentir essa experiência. Porque no primeiro enfrentamento, essa geração eu acho que também é um reflexo, né? Vai falar melhor, eles se retiram muito mais fácil. Eles têm esse lugar do não, que a nossa geração tinha menos e que a gente conseguiu, acho que, elaborar e recursar eles para dizerem não quero, não gosto. Mas esse não também tem uma retirada, e uma retirada do corpo também. Né? A gente estava indo para um desfecho ali, né? E Lari foi lá e trouxe Não, tinha que voltar a isso, gente. Isso é muito... É um ponto realmente preocupante enquanto sociedade, aí trazendo mais uma vez a cultura. O número de adolescentes, né, inativos no mundo, ele é altíssimo. Sim. Né? Alguns estudos de 2022 indicavam ali 80% assim, de inatividade física dentro desse universo de adolescentes, né? E crianças também. Então isso é um grande problema, porque essa coisa da alta performance no adulto, que a gente estava conversando aqui, originalmente vem lá da educação física do esporte, a ideia de performance vem do esporte, porém a sociedade ela pega e joga isso para o que seria o ambiente mais de produtividade. Sim, de performar a vida. Aí ele volta depois para o movimento, para o exercício físico, para as pessoas comuns, mas a ideia vou performar no esporte, no meu esporte não, na prática de exercício físico, como amador, porque eu preciso performar, preciso produzir mais. Essa mente, ela precisa... E aí, na verdade, é uma alta performance, tudo pensado para que essa estrutura mente, né, pensante, que produz, que gera dinheiro, que gera isso, trabalhe mais. E aí, o corpo, ele vai ficando realmente... Então, eu acho que o que a nossa geração, se a gente não tomar cuidado, ensina para essa geração anterior, é essa ideia de que a gente só performa no sentido assim, o que importa é o quanto eu produzo. Sim. Né? Então eu preciso ficar horas sentada estudando, porque eu preciso produzir, gerar dinheiro, ganhar dinheiro e tal, e tal, e tal, e tal. Só que a gente tá falando de uma fase da vida na qual a mente e o corpo estão em desenvolvimento, né? E enquanto seres ancestrais, seres que evoluímos, né? A gente às vezes esquece que a gente é bicho, né? A gente não foi sempre assim, a nossa história é muito recente, enquanto espécie humana é muito recente, levando em consideração a vida do universo. E
a nossa estrutura ela é assim porque a gente precisou de movimento durante muito tempo para sobreviver. E aí eu tô falando lá de seres bem ancestrais mesmo, caçadores-coletores, já de 10 mil anos atrás, que precisavam desse corpo versátil, que corria, que nadava, que pegava coisas, que se pendurava, que trepava, que pulava. E é justamente essa versatilidade desse corpo que se desenvolve para se movimentar, que faz com que, em algum momento da nossa história, essa mente e essas mãos, por exemplo, fiquem livres para criar ferramentas ou criar ficções. Criar histórias, né? Sendo que no fundo, ainda é um corpo que precisa de movimento. O que é que a gente tem hoje numa sociedade cujo corpo a gente não precisa mais se movimentar para sobreviver. Ok. Né? Tem tudo aí. O carro, o iFood, enfim, tá tudo aí. A gente não precisa. É verdade. Porém, em termos evolutivos, é um corpo que foi feito para se mover. E aí, quando ele não se move, vou jogar para você, Lari. Ele é feito para se mover. Ele não se move. Sim. Em algum momento isso vai gerar um descompasso. Nossa, fiquei aqui porque realmente, assim, esse pensamento do processo evolutivo é muito forte. O ser humano, ele estava na metade da cadeia alimentar. E aí ele pulou para o topo da cadeia alimentar porque ele descobriu o fogo. Então, a própria evolução do ser humano é cortando o processo. Sim. Então, é como se um corpo que não tem a sustentação para ir para lá, né? Então, assim, você foi falando, eu fui ficando... Porque realmente, assim, é algo que eu nunca tinha parado para pensar. Né? O quanto até o nosso processo evolutivo é um processo a ser olhado e avaliado, porque isso também é a nossa história. Compõe quem a gente é. Ai, gente, a gente ficaria horas, né? Horas. A gente está chegando no nosso horário. E a gente nada mais tendo que agradecer de poder já convidar para um próximo momento para a gente poder aprofundar mais esse papo, poder degustar mais e falar sobre outras coisas que também são tão relevantes dentro do olhar físico, mental e integral. E já tô aqui animada, já quero deixar o convite, que a gente vai ter os caminhos Maat, bem-estar, muito pensando, porque um dos propósitos da Maat é a gente poder trazer isso para além da fala de prática, a gente poder vivenciar e uma responsabilidade que a gente tem enquanto instituto, que é social mesmo, da gente poder refletir e da gente poder construir como a gente pode se ver em condições mais confortáveis e afetivas com a gente e, consequentemente, com o outro. Então, a gente vai ter em janeiro nossos Caminhos Maat, que Nai e Cíntia vão estar presentes, compartilhando e vivenciando, integrando e sentindo no corpo também, sustentando todas essas informações que a gente conseguiu trazer nesse diálogo de hoje, né? Muito rico, muito rico. Muito aprendizado. Muito aprendizado. E eu queria muito agradecer vocês, são duas pessoas que, para além da competência técnica, moram no meu coração e que eu admiro profundamente. E se vocês gostaram desse episódio, eu peço que vocês curtam, compartilhem, assistam, mandem para quem vocês gostam, para quem vocês amam, porque isso aqui é rico. Obrigado a todos. E a nossa perguntinha de final... Faz sentido pra você? Uau!